I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Eu sou o professor Godinho, o assunto de hoje é aritmética, porcentagem e a música do dia é The Number of the Beast do Iron Maiden. Então, fofinhos, vamos falar sobre alguns dos tópicos de aritmética que costumam cair no vestibular. Começando aí pelo assunto de porcentagens. É um assunto que cai em todas as provas, costuma cair em todas as provas e, apesar de simples, a gente tem que usar muita sabedoria para fazer exercícios diferentes, ok? Vamos dar uma olhada nisso aí. Bom, começando aqui com as porcentagens, nós estamos básico de tudo quando você fala de x%, você está falando de uma fração centesimal. Isso significa x sobre 100. Exemplo simples que a gente pode pegar aqui por exemplo, 11%. 11% é 11 sobre 100. Se você for dividir, 0,11. Se eu falar de 6%, isso é 6 sobre 100. 6 dividido por 100, ando com a vírgula duas casas para a esquerda, 0,06. Outra coisa muito importante que tem que ter em mente, que é bem simples também, quando você quer calcular uma porcentagem de alguma coisa. Se eu quero calcular x% de um valor y, basta multiplicar x sobre 100, que é x%, por y. Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 300, isso vai ser igual ao quê? Eu multiplico 20% pelo valor aqui, 300. Simplificando, 2 zeros, vou embora com 2 zeros, 20 vezes 3 vai dar 60. Isso significa que 20% de 300 é igual a 60. Okay? Então, outra maneira de se calcular uma porcentagem é utilizando uma regra de 3. Muita gente prefere, por segurança, calcular dessa maneira. Não é a maneira mais rápida, mas você pode fazer dessa forma. O que você tem que ter em mente na hora de fazer esse cálculo é isso daqui. Quando você vai calcular uma porcentagem usando a regra de 3, o valor sobre o qual você está calculando a porcentagem é que corresponde a 100%. Certo? Um exemplo disso aqui. Se eu quero calcular aquele mesmo exemplo que eu dei antes, 20% de 300, ok? Ora, eu não quero calcular uma porcentagem sobre o 300, então 300 é que corresponde a 100%. O valor sobre o qual eu quero calcular a porcentagem corresponde a 100%. Quanto, então, vou chamar aqui de x, vai corresponder a 20%. Na porcentagem, nós temos sempre uma regra de 3 diretamente proporcional. Quanto maior o valor da porcentagem, maior é o valor correspondente. Então, vamos lá. Quando a regra de 3 aqui é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado e agora faz a conta aqui. Vai ficar, a gente pode escrever simplesmente que 100 vezes x é igual a 300 vezes 20. Então, a gente vai ter que x é igual a 300 vezes 20. O 100 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Olha aqui, 2 zeros vem embora com 2 zeros e, claro, deu o mesmo valor, 20 vezes 3, 60. Então, usando uma regra de 3, a gente vai associar um valor a cada porcentagem. Cada valor vai ter a sua porcentagem correspondente. Uma coisa que facilita bastante os cálculos, a rapidez dos cálculos, é isso daqui. Transformar uma porcentagem num número decimal. Quando você vai fazer 15% igual a 0,15, por que 15% é 0,15? Muito simples. Você não está dividindo 15 por 100, vai andar com a vírgula, está aqui, né? Vai dar uma, duas casas para a esquerda, vai ficar 0,15. Se eu quero transformar uma porcentagem qualquer
tipo 6%, ok? Em decimal, eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda porque eu estou dividindo por 100, 0,06. Se for uma porcentagem com vírgula, 1,27%, vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda de qualquer jeito. Vai ficar aqui, ó, 1, 2, vai ter um zero, né? Depois, 0,0127. E aí, continuando com os exemplos, 2,37%, 0,0237, dividido aqui por 100. Outra coisa importante é transformar um decimal em porcentagem. Também é legal você saber fazer isso rapidamente. 0,3 não é igual a 0,30, né? O zero à direita aqui eu posso acrescentar o mesmo número. Para transformar em porcentagem, eu vou multiplicar o valor por 100. É o processo inverso da divisão por 100 aqui. Eu multiplico por 100 e coloco o símbolo da porcentagem, que é a divisão por 100. Quando eu multiplico por 100 e divido por 100 ao mesmo tempo, eu tenho o mesmo número. Então, 0,330% são a mesma coisa. Com uma fração, a mesma coisa. 2/5, como eu transformo em porcentagem? Multiplico por 100, coloco o símbolo da porcentagem. Estou multiplicando por 100 e dividindo por 100 ao mesmo tempo, é o mesmo número. Isso aqui vai dar 200 dividido por 5, 40%. Outra coisa que seria muito bom fazer rapidamente é você saber por qual número você tem que multiplicar para se obter um valor já aumentado em uma determinada porcentagem. Por exemplo, se eu quero aumentar um valor em 12%, 12% é 0,12. Então, eu vou multiplicar por 1,12. Vamos ver qual é a conta aqui por trás disso. Se eu quero aumentar algo em 12%, eu tenho algum valor X, ok? Mais 12% desse X. Então, 12% vezes X. Eu quero o valor já aumentado. Então, isso vai ser X mais 12%, a gente acabou de ver, 0,12 vezes X. Então, é 1x mais 0,12x, vai dar 1,12x. Ok? Então, se eu quero aumentar um valor em 12%, em vez de calcular 12% e depois somar, que é a opção mais comum de se fazer, né? Eu já posso direto multiplicar por 1,12. Eu já vou ter o valor aumentado. Cuidado que isso não serve para calcular 12%. Para calcular 12%, eu tenho que multiplicar por 12%, por 0,12. Esse tipo de raciocínio é para achar um valor aumentado em 12%. Então, seguindo esse raciocínio, se eu quero aumentar um valor em 30,1%, 30,1% é 0,301. Mais 1,301 é a multiplicação que eu tenho que fazer. Se eu quero aumentar em 140%, 140% é 1,4. 140 dividido por 100 vai dar 1,4. Somando 1, eu vou multiplicar por 2,4. Ok? Da mesma forma, eu posso pensar isso para diminuir um valor numa determinada porcentagem. É só eu, ao invés de somar a porcentagem ao 1, como aqui em cima, eu vou subtrair do 1 essa porcentagem. Então, se eu quero diminuir um valor em 15%, eu vou tirar 0,15, que é o 15% do 1. Vou multiplicar por 0,85. Se eu quero diminuir um valor em 3,5%, eu vou tirar 0,035, que é o 3,5% do 1, e vou multiplicar por 0,965. Se eu quero diminuir em 70%, eu tiro 0,7 do 1 e multiplico por 0,3. Então já podemos dar uma olhada numa primeira questão aí. Vamos lá. Questão número 1. Diz o seguinte: para comprar os produtos A e B em uma loja, um cliente dispõe da quantia X em reais. O preço do produto A corresponde a 2/3 de X e o do produto B corresponde à fração restante. No momento de efetuar o pagamento, uma promoção reduziu em 10% o preço de A. Sabendo que, com o desconto, foram gastos R$ 350 na compra dos produtos A e B, o valor em reais que o cliente deixou de gastar equivale a
10, 15, 20 ou 25 reais, a gente tem que descobrir, então, qual foi o valor desse desconto, né? O valor que o cliente deixou de gastar. Então, vamos à resolução aí. Ele diz, primeiramente, que o preço do conjunto A corresponde a 2/3 de X. X é a quantia que o cliente chegou, com a qual o cliente chegou na loja. Tá? Então, o preço do produto A era 2/3 de X, ou 2x sobre 3. Aí, vamos lá. O preço do produto A com desconto. O produto A teve um desconto de 10%. O desconto é o valor que você deixa de pagar. Então, se você deixou de pagar 10% do valor de um produto, você pagou 90% do valor dele. Então, o preço pago pelo produto A custava 2x sobre 3. O preço pago foi 90%, 90 sobre 100 vezes isso aqui. O cálculo de 90%, né, de x sobre 3, de 2x sobre 3, fica assim. Vamos lá, fazendo as simplificações. Um zero pode ir embora com um zero. Divido aqui por 3 dá 1, divido aqui por 3 vai dar 3. Também posso dividir aqui por 2, vai dar 1, e aqui por 2 vai dar 5. E daí vem aquele valor de 3, que sobrou aqui, né, vezes x, ok? Sobre 5 vezes 1, que é 5. Então, o valor do produto A era 2/3 de x. E ele dizia que a fração restante era o valor do produto B. Então, 1/3 de x. 2/3 para completar o inteiro, falta 1/3. Bom, qual foi o valor pago? O valor pago foi R$ 350. Então, resolvendo essa equação, 3x sobre 5 mais x sobre 3 é igual a 350. Temos frações, né? O MMC entre 5 e 3 é 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, a gente fica com 3x vezes 3, 9x, mais x vezes 5, 5x. Ok? E aqui do outro lado, como está 350, era 350 sobre 1, né? Quando eu divido 15 por 1, vai dar 15. O que me resta aqui do outro lado é 350 vezes 15. Então, a gente fica com isso aqui, 14x, né? 9x mais 5x, é igual a 350 vezes 15. Reparem que eu não fiz essa conta aqui, eu mantive o 350 vezes 15. Não vamos fazer essa conta. O 14 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. E aí a gente fica com 350 vezes 15 dividido por 14. Ok? O objetivo de não fazer a conta 350 vezes 15 é que pode parecer uma simplificação boa para a gente fazer aqui. Então, 350 vezes 15 dividido por 14, 350 vezes 15 seria uma conta um pouco chata de fazer, e um número muito grande dividido por 14 seria também muito ruim. Então, se você deixa para fazer a conta depois, pode ser que fique melhor, né? Para você simplificar. O 35 e o 14 são divisíveis por 7, é fácil de verificar. Então, eu divido aqui por 7, dá 2. 350 por 7, 35 por 7 vai dar 5, né? Então, aqui 50. E eu ainda posso simplificar mais uma vez. Posso dividir aqui por 2, dá 1. Aqui por 2 dá 25. E a única conta que eu vou ter que fazer é 25 vezes 15. 25 vezes 10, 250. Vezes 5 é metade disso, 125. Somando, vai dar 375. Portanto, o valor X que a pessoa levou para a loja foi de R$ 375. Como a conta custou 350, o valor que ela economizou foi de R$ 25. A resposta é letra B. Okay? Vamos para a segunda questão da UERJ. A primeira também foi UERJ, eu esqueci de comentar. Observe as guias para pagamento em cota única do IPTU 2010 mostradas abaixo. Aqui estão as cotas. Em uma delas, com desconto de 15%, essa daqui de Mangaratiba, será pago um valor de R$ 1.530. Na outra, a Prefeitura do Rio, com desconto de 10%, será pago um valor de R$ 2.790.
O desconto percentual médio total obtido com o pagamento desses valores é igual a quantos por cento aqui? Nós vamos calcular o valor total sem desconto e ver qual foi o desconto praticado em reais, para então saber qual a porcentagem correspondente a esse desconto em relação ao total que você pagaria sem nenhum desconto. No valor que teve desconto de 15%, o valor pago foi de 1.530. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Esse valor de R$ 1.530 corresponde a quantos por cento do valor total do imposto, sem o desconto? 100% menos o desconto de 15%. Então, esses 1.530 correspondem a 85% do valor do imposto. Nossa pergunta é, qual é o valor total do imposto? Vou chamar de X. As grandezas são diretamente proporcionais, vamos multiplicar aqui cruzado. Okay, então, 85 vezes x é igual a 1.530 vezes 100. Aqui não tem problema a gente multiplicar por 100 é só acrescentar zero, não atrapalha a visão de nada. Então, vamos ficar com 153.000 dividido por 85. Então, o valor sem desconto, 153.000 dividido por 85, R$ 1.800 é o valor sem desconto do primeiro imposto. Vamos guardar isso daqui, ok? Agora vamos voltar lá no exercício. O segundo valor, o segundo imposto, teve um desconto de 7%. Após esse desconto, o valor pago foi de R$ 2.790. Então vamos fazer a conta. Esses R$ 2.790 correspondem a quantos por cento? Se o desconto foi de 7%, o valor pago foi de 93%. Então, 100% corresponde a quantos reais? Vamos chamar aqui de Y. Multiplicando cruzado de novo, 93Y é igual a 279 vezes 100. 2.790, desculpa, vezes 100. Então, o Y é 2.790 vezes 100, 279.000, dividido por 93. 279 é exatamente o triplo de 93, então isso aqui vai dar 3.000. É o valor do segundo imposto sem desconto. O valor do primeiro imposto sem desconto, 1.800. O valor do segundo imposto sem desconto, 3.000. Então, o valor total sem desconto, seria de 1.800 mais 3.000. São R$ 4.800. Ok? O valor com desconto. O valor total pago com desconto. Vamos lá? O valor foi de 1.530 no primeiro e 2.790 no segundo. Então, 1.530 mais 2.790. Isso aqui vai dar 2.700, 3.700, 4.200, 4.320. R$ 4.320, o valor pago com desconto. Então vamos calcular agora qual foi o valor do desconto e ver qual é a porcentagem. O valor do desconto total, obtido foi 4.800, era o valor sem desconto, menos 4.320, que foi o valor com desconto. Isso dá R$ 480. Ora, foram R$ 480 em relação a 4.800. Ora, eu dividi por 10, né? Então, o desconto médio total foi de 4.480 em relação a 4.800. Como foi um décimo, é de 10%. Vamos para a terceira questão, também o ERG, se não me engano, ela foi adaptada.
um trem transportava em um de seus vagões um número inicial N de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120. A soma dos algarismos de N é igual a... Opções aí, vamos lá. Então, primeiro de tudo, tinha N passageiros, parou numa estação e 20 desembarcaram. 20% desembarcaram. Se 20% desembarcaram, quantos ficaram? 80% dos passageiros. Então, 80% de N ou 0,8 vezes N. Ok? Esses são os que ficaram. Em seguida, vamos retornar aqui, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que permaneceram após o desembarque. E embarcaram agora 20% dos que ficaram, ou seja, 20% desse valor, 0,8N. Então, quantos passageiros vão ter? Essa quantidade mais 20% disso. Nós vimos lá no início que para aumentar uma quantidade, para já achar o resultado aumentado, né, de uma quantidade que aumentou em 20%, nós temos que multiplicar por 1,2, né? 1 vezes isso, mais 20% disso, mais 0,2 disso. Então, eu vou multiplicar por 1,2. 1,2 vezes esse valor, 0,8N, vai dar 0,96N. Essa é a quantidade de passageiros que ficou após o primeiro desembarque e o segundo embarque, né? E isso tem que ser igual ao número de passageiros restantes, que era 120. O problema te dá. Logo, a equação é bem simples. 0,96N, que foi o que sobrou em função desse valor N, tem que ser igual a 120 passageiros que restaram no trem. Então, temos que resolver essa equação. 0,96 está multiplicando, vai para lá dividindo. 120 dividido por 0,96 dá 125. Então, sobraram 125 passageiros no trem. A pergunta é, qual é a soma dos algarismos de N? Então, 1 mais 2 mais 5 dá 8. A resposta é a letra B. Vamos passar agora para a questão número 4. João abriu uma caderneta de poupança e em 1º de janeiro de 2006 depositou R$ 500 a uma taxa de juros nesse ano de 20%. Portanto, durante o ano de 2006, essa caderneta de poupança aí vai render 20% para o João. 20% é uma caderneta de poupança só em tempos de hiperinflação. A poupança é um lixo, não se esqueçam disso. Em 1º de janeiro de 2007, ele depositou mais R$ 1.000. Para que João tenha nessa poupança, em 1º de janeiro de 2008, um montante de R$ 1.824, a taxa de juros do segundo ano deve corresponder a 12, 14, 16 ou 18%. Bem, vamos começar a fazer as contas. O João depositou R$ 500 e durante um ano isso rendeu 20%. Então vamos lá. Inicialmente o João tinha R$ 500. Ok? R$ 500. O que aconteceu ao longo do ano de 2006? Certo? Ele ganhou 20% na caderneta de poupança, que corresponde a quanto? Conta rapidamente. 20% de 500, então 500 vezes 20%, 2 zeros, 20 vezes 5 vai dar 100. Então ele ganhou R$100 aqui e ficou com 600. No início de 2007 ele tinha 600. O que aconteceu com esses 600? Foram acrescidos de um segundo depósito agora de R$1.000, de maneira que ele ficou com, no dia 1º de janeiro de 2007, ele tinha R$ 1.600 depositados. Ok? Vamos voltar aqui no enunciado. Bom, em 1º de janeiro de 2007 ele depositou 1.000, então ficou com esses 1.600. Aí ele quer saber o seguinte, para que ele tenha em 1º de janeiro de 2008, ou seja, daqui a um ano, um montante de 1.824,
quanto tem que ser a taxa de juros desse segundo ano? Então, o que tem que acontecer aqui é que após um ano, esses 1.600 devem virar R$ 1.824. Ora, de 1.600 para 1.824 foi um aumento de R$ 224. E quantos por cento foi esse aumento? É o que nós vamos calcular. Esse aumento foi de X%. Lembrando que esses X% são calculados em cima desses R$ 1.600. Então, os R$ 1.600 correspondem a 100%, é o valor sobre o qual nós vamos calcular a porcentagem. E os R$ 224 vão corresponder a X%. Mais uma vez a regrinha de 3 aqui, multiplicando cruzado. 1.600 vezes X é igual a 224 vezes 100, só acrescentar os dois zeros, vamos ficar com 22.400, 1.600 vai para o outro lado, dividindo, então vamos simplificar aqui, dois zeros com dois zeros, eu vou ficar com 224 dividido por 16, 160, 64 por 16 dá 4, então isso daqui vai dar 14. A minha resposta então é 14%. Isso daí é a letra B. Por fim, por hoje, a questão número 5. Uma fábrica de doces vende caixas com 50 unidades de bombons recheados com 2 sabores, morango e caramelo. O custo de produção dos bombons de morango é de 10 centavos por unidade, enquanto o dos bombons de caramelo é de 20 centavos por unidade. Os demais custos de produção são desprezíveis. Sabe-se que cada caixa é vendida por R$ 7,20 e que o valor de venda fornece um lucro de 20% sobre o custo de produção de cada bombom. O número de bombons de morango contidos em uma caixa de bombons é... Bom, em uma caixa, então, vamos dizer que o número de bombons de morango seja X. Como são 50 no total, o número de bombons de caramelo vai ser 50, que é o total, menos o número de bombons de morango, é o que resta. Cada bombom de morango custa 10 centavos. Então, o total que se gasta para fabricar os bombons de morango de uma caixa vai ser 10 centavos vezes o número de bombons. Então, 0,10 ou 0,1 vezes X, que é o número de bombons de morango. O custo dos bombons de caramelo, cada bombom de caramelo custa 20 centavos. Então, para saber o custo dos bombons de caramelo, vou multiplicar o 0,20, 0,2, vezes o número de bombons de caramelo, que é 50 menos X. Distribuindo, 0,2 vezes 50 dá 10. E 0,2 vezes menos X, menos 0,2X. Qual é o custo total de uma caixa? É o custo dos bombons de morango mais o custo dos bombons de caramelo. Então, 0,1x, custo dos bombons de morango, mais o custo dos bombons de caramelo. 10 menos 0,2x. Isso vai dar 10, repito aqui. 0,1x menos 0,2x vai dar menos 0,1x. Próximo passo. Ele diz que cada caixa é vendida, ou cada bombom, no total vai dar a caixa inteira, é vendida com 20% de lucro sobre o valor de custo. Se eu quero aumentar um valor em 20%, para saber o valor já aumentado, eu vou multiplicar por 1,2. Então, o valor de venda é o valor do custo da caixa, 10 menos 0,1x, multiplicado por 1,2. Isso já está com os 20% de lucro embutido. Okay? E a última informação que ele te dá é que a caixa é vendida por R$ 7,20. Então, esse valor de venda aqui tem que ser igual a 7,20. Então, a equação fica essa daqui. 1,2 vezes 10 menos 0,1x tem que ser igual a 7,2. Distribuindo 1,2 vezes 10 dá 12. 1,2 vezes menos 0,1x vai dar menos 0,12x. Isso é igual a 7,2.
7,2 mandamos para outro membro, ficou negativo. Menos 0,2x veio para cá positivo. 12 menos 7,2 dá 4,8. Então, 4,8 é igual a 0,12x. O 0,12 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 4,8, que é esse valor aqui, dividido por 0,12. Multipliquei tanto o numerador quanto o denominador da fração por 100. Multiplicar pelo mesmo número sempre é possível, desde que esse número não seja zero. Isso é para tirar a vírgula, né? Então fica 480, duas casas para a direita, dividido por 12. 48 por 12 dá 4. Com o zerinho dá 40. A resposta é letra D. São 40 bombons de morango. Bem, pessoal, eram esses exercícios aí sobre porcentagem hoje. E em algum momento a gente volta aí com outros exercícios sobre outros tópicos da aritmética, ok? Um grande abraço, valeu! Bem, dizia eu que a aritmética... Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Ai, que burro, dá zero pra ele.